Curva sua cabeça mais uma vez, fecha seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração e ora assim comigo: Senhor meu Deus, nesta noite eu abro o meu coração para a Tua palavra, para o Teu querer e para tudo aquilo que é propósito de Deus para a minha vida hoje. Cumpre em mim, Senhor, a Tua vontade hoje, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? É com muita alegria que eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Te convido a abrir o seu coração, sem reserva, sem nenhum tipo de preconceito, de desconfiança, porque Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Amém? Deus é poderoso, Ele fala conosco pela sua palavra, Ele fala conosco pela sua presença maravilhosa, Ele fala conosco em todo o tempo. Que o Senhor traga sobre a nossa vida hoje discernimento e sensibilidade para ouvir a maravilhosa voz de Deus nesse lugar. Amém? Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, no versículo 3, e nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia ou conecte o seu smartphone aí, não é verdade? Efésios capítulo 1, versículo 3, e vamos para a palavra de Deus. Eu creio e gosto de repetir isso: tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra. Sempre foi assim desde o início, desde Gênesis, e até hoje continua sendo assim. Ele constrói, Ele faz, Ele produz pela palavra. Pela palavra dEle, que é viva, é poderosa, é como uma espada de 2 gumes, e ela não volta vazia. E desde já eu quero declarar que ela não voltará vazia da sua vida hoje, no nome de Jesus. Quantos dizem amém nessa hora? Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, no versículo 10 diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E no versículo 11, olha o que diz a palavra de Deus: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E no versículo 12 diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Aqueles que esperam no Senhor, aplaudam a Ele mais uma vez, adore a Ele, celebre Cristo aqui, porque nós esperamos no Senhor. Amém, queridos? Disse a palavra de Deus: nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? O tema da minha mensagem de hoje é: não desperdice a sua vida, mas viva uma vida com propósito. Não vivam uma vida de qualquer maneira, não vivam uma vida sem sentido, mas vivam uma vida sem propósito, com propósitos. Mas não viva sem propósitos, viva com propósitos. Faça a sua vida valer a pena, porque o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de propósitos. Ele é um Deus que tudo que Ele fez, que tudo que Ele faz com um propósito. E assim também Ele fez a minha vida, Ele fez a sua vida, Ele fez a vida dos meus pastores queridos, dos pastores da nossa igreja, Ele fez a vida de todos aqueles, os seus filhos, Ele fez com um propósito. E meu desafio para você hoje é que você faça valer a pena, é que você de fato não desperdice a sua maneira de viver nessa terra, mas viva tudo aquilo que Deus tem para você.
Então, antes de avançar, eu quero compartilhar com você um trecho do meu passado, da minha vida. Um trecho pelo qual eu não me agrado muito dele quando eu me lembro, mas isso faz parte do passado. Mas é propício comentar com vocês aqui hoje. Eu falo de um tempo da minha vida que, sabe, muitas vezes eu acordava pela manhã, principalmente nos finais de semana, eu não via um sentido para aquele dia. Eu não via um motivo de viver aquele dia. Eu sentia a minha vida meio vazia, meio sem sentido, literalmente. E quantas vezes eu pegava, às vezes, uma bicicleta ou um meu carro, e eu abria a porta de casa e eu saía. E se você me perguntasse, tu está indo aonde? Eu falava, não sei. Eu vou para algum lugar, eu vou achar alguma coisa, eu vou procurar algo. Eu preciso tirar uma apatia, um desânimo que tem dentro de mim, e eu não sei o que é. Eu não sei porque eu estou me sentindo assim, vazio. Pensando que a minha vida não tem um sentido, não tem um propósito, mas hoje eu olho para trás e eu posso entender e reconhecer que toda aquela falta de sentido, aquele desânimo, aquela apatia, pelos quais eu enxergava a minha vida, hoje eu compreendo que tudo aquilo eram sentimentos que existiam em mim pela falta de um propósito de vida, por não ter um propósito definido, compreendido para eu viver a minha vida. Então eu quero fazer duas perguntas para vocês nessa noite, para vocês que estão aqui, para aqueles que nos assistem da sua casa. O que é um propósito para você? O que você entende por propósito? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a sua vida tem um propósito? Você tem vivido uma vida com propósito na terra? Com os propósitos que Deus definiu para você nessa terra? Então, ao olhar o dicionário da língua portuguesa, olha o que está definido como a palavra propósito. Então, eu posso dizer para você, conforme o dicionário da língua portuguesa, que propósito é ter um objetivo de vida, um motivo de existir, é saber onde você quer chegar, é saber qual é a sua missão nessa terra, é saber por que você foi plantado nessa igreja. Propósito é saber por que você mora naquele prédio, naquela rua, é saber qual é o objetivo que Deus tem com a sua vida, na empresa que você trabalha, na empresa que você abriu, diante da liderança, daquela equipe. Isso é propósito. É você entender por que você nasceu, por que você existe e por que você foi colocado nessa terra. Isso é propósito. É entender qual é o seu motivo e o seu objetivo de vida. E é muito importante, queridos, que nós possamos conhecer e compreender o nosso propósito de vida na terra. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez, como eu disse no início, tem um propósito. E a sua vida também tem um propósito. E Deus te chamou para viver um propósito nessa terra. Porque, como nós lemos, Deus é um Deus de propósito. E tudo que Ele fez, Ele predestinou conforme o propósito daquele que tudo faz, que é o próprio Deus. Veja bem, em toda a criação, o sol, ele não brilha para si só. Ele existe para definir os nossos dias, aquecê-los, iluminar. Assim como a lua, ela não brilha para si só. A lua existe para clarear as noites, para definir o tempo da noite e tornar as noites menos escuras na nossa vida. Assim como os rios, eles não bebem a sua própria água, as árvores não se alimentam dos seus próprios frutos, o homem, ele tem um propósito. Em Gênesis nós conhecemos o propósito universal de Deus, e esse propósito é se relacionar com Deus, viver para a glória de Deus, assim como esse propósito é dominar, cultivar, cuidar do jardim, entre parênteses, trabalhar. Então eu quero agora trazer uma palavra direta aos varões que estão aqui dentro, aos homens de Deus que estão aqui dentro. O homem foi feito para trabalhar. Não foi feito para viver à sombra da sua esposa. Não foi feito para viver às custas da sua esposa. O homem foi feito para arregaçar as mangas e trabalhar e ser provedor, ser sacerdote, ser o mantenedor, o cuidador da sua casa. Desde o início de tudo. O trabalho não é consequência do pecado, não. Se você ler em Gênesis, não é. Desde sempre Deus disse: cultivem, cuidem, dominem, sujeitem. Mas a pena do trabalho, a fadiga do trabalho é consequência do pecado, isso sim, mas o trabalho não. Desde o início era propósito de Deus
arregaçarmos as mangas, ter um propósito, trabalhar, sustentar, ser provedor. Quantos homens podem dizer amém aqui hoje? Amém, queridos? Assim como as mulheres também têm um propósito universal em Gênesis, bem definido. E a Bíblia fala que as mulheres foram feitas para serem auxiliadoras idôneas, para se submeterem, serem submissas aos seus maridos. E agora eu falo com as mulheres aqui, as mulheres que nos assistem. Entendam que a palavra submissão muitas vezes não soa muito bem no ouvido de algumas mulheres, mas talvez porque não compreendem completamente o que significa o termo submissão. Queridas, submissão não trata de humilhação, não trata de subjugar. Submissão significa estar sob a missão que Deus deu para o seu marido, estar sob um propósito que Deus deu para o seu marido. Submissão significa você ser aquela que auxilia o chamado que Deus tem para o seu marido e impulsiona ele, e avança ele, lança ele, apoiando ele, incentivando ele, dizendo: vai, meu bem. Como diz a nossa pastora para o pastor Ibe: vai, amor. Isso é submissão, é estar sob e apoiando e contribuindo e cooperando com o seu marido no propósito que Deus definiu para a vida dele. E sabe, mulheres abençoadas dessa igreja, eu quero dizer para você que quando uma mulher entende o seu papel de submissão, de ser uma auxiliadora idônea dentro da sua casa, queridas, vocês têm nas suas mãos algo, uma ferramenta poderosa para mudar a sua casa, para edificar o seu lar e projetar o seu marido para o alto. E é por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela a derruba, destrói a sua casa. Então eu me lembro de uma história, talvez você já ouviu isso, tá? Não é uma história nova, mas ela é propícia para esse momento. Uma história de um momento na vida de um antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. E essa história conta que ele, enquanto presidia os Estados Unidos, no passado, obviamente, ele saindo com a sua esposa, Hillary Clinton, e eles pararam num posto de gasolina e tinha um funcionário no posto de gasolina. Então a sua esposa, a esposa do presidente, reconheceu aquele funcionário e virou para o seu marido em uma voz baixinha, sussurrando: esse homem foi uma paquera minha na juventude, eu estou reconhecendo ele. E aí o presidente dos Estados Unidos, baixinho no ouvido dela, disse: está vendo aí? Se você tivesse casado com ele, você seria a esposa de um funcionário de um posto de gasolina. E ela, com muita sabedoria, virou para ele e disse: não, você está enganado, meu bem. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Amém, queridos? A mulher sábia edifica a sua casa. É propósito de Deus para você, mulher, com sabedoria, edificar a sua casa, projetar o seu marido, incentivá-lo, honrá-lo, respeitá-lo. É um segredo milenar na palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 5, a Bíblia diz: maridos, amem as suas esposas. É propósito seu, marido, amar a sua esposa. E para as mulheres ele fala: mulheres, honrem os seus maridos. Esse é um segredo milenar, porque está há mais de 2000 anos escrito para um casamento feliz, para uma vida feliz, para um casamento de sucesso. Então, queridos, é propósito do homem, sim, trabalhar, amar a sua esposa, mulheres, serem sábias, submissas, serem auxiliadoras idôneas. Tudo o que Deus fez, Ele fez para um propósito. Como eu disse, inclusive Jesus Cristo, que é o nosso mais perfeito modelo para tudo, Ele não veio para si só nessa terra, mas Ele veio para a terra em obediência. Ele veio para a terra morrer no nosso lugar. Ele veio para a terra pagar uma dívida que nenhum de nós poderia pagar. Ele veio com um propósito, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus determina, Ele determina e faz com um propósito. Como você vai ouvir essa palavra da minha boca nessa noite. E que Deus implaque isso no seu coração, para que você saia daqui hoje com uma certeza: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para nós. E sabe, queridos, pesquisando sobre esse assunto, eu identifiquei um artigo científico da área da saúde num site chamado Arquitetos da Saúde. E ali um artigo dizia assim, que um dos fatores que mais adoecem a sociedade
e são também a causa da depressão na vida dos homens. Um dos maiores fatores para isso, doenças e a depressão, é viver uma vida sem propósito algum. É viver uma vida sem saber para onde vai, sem saber qual é o seu objetivo de vida, sem saber por que você existe. Então eu quero compartilhar com você nessa noite alguns propósitos conforme a palavra de Deus determina para nós, propósitos bíblicos que Deus definiu para a nossa vida, e o primeiro deles é propósito de Deus, que nós possamos viver para o louvor e para a glória de Deus, é o que está em Efésios capítulo 1, versículo 12, que a sua vida venha a ser vivida para o louvor e para a glória de Deus. Mas o que significa isso, pastor? Significa que pelas suas atitudes, pela transformação de Deus na sua vida, as pessoas ao olharem para você, ao ouvirem as suas palavras, a verem a transformação de Cristo e da palavra de Deus na sua vida, elas glorificam, louvam a Deus e passam a temer a Deus pela sua vida, uma vida para o louvor e para a glória de Deus, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, esperança da glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Cristo em vós, alguém olha para você e fala, uau, se Deus fez isso na vida desse homem, dessa mulher, eu creio, eu tenho esperança. Cristo em vós, esperança da glória, conforme a palavra de Deus, Gênesis 1, 26, é propósito de Deus, que cada um de nós sejamos como Cristo. O que disse Deus em Gênesis 1, 26? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Que por onde você vai, as pessoas olhem para você e vejam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que se parece com Cristo, com o Messias, com o Salvador. É o que a Bíblia diz para nós. É propósito de Deus, conforme Efésios 2, versículo 10, que nessa terra nós possamos fazer as boas obras de Cristo. Nós possamos praticar o bem, fazer o bem, semear na vida de alguém, fazer diferença na vida de alguém. E também é propósito de Deus, conforme a palavra de Deus, que nós possamos viver os planos de Deus, que você possa viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Olha o que está em Atos, capítulo 24, pela boca do evangelista Lucas, ele disse assim, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A minha vida não vale nada, não vale coisa alguma se não for para que eu viva os planos, os propósitos que Deus determinou para a minha vida nessa terra, conforme o chamado de Deus e os planos de Deus para mim. Então, queridos, eu quero ir caminhando para o fim dessa mensagem e dizer para você que quando compreendemos os propósitos de Deus, quando conhecemos os planos de Deus e colocamos em prática e passamos a viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida, olha para mim aqui, algumas coisas mudam em nós, algumas coisas são geradas dentro de nós, algumas coisas são transformadas em nós. E o que muda em nossas vidas? Quando nós então conhecemos e vivemos os propósitos que Deus tem para nós nessa terra. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que quando você conhece e vive os propósitos que Deus tem para a sua vida, você entende que tudo que acontece na sua vida está no controle de Deus. Tudo que acontece na sua vida, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te dizer uma coisa, Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham conforme os seus propósitos, os seus planos. Quando você anda conforme os propósitos de Deus, queridos, não importa o que aconteça, você sabe, Deus está no controle. Você compreende que nada acontece por acaso, nada acontece por acidente, que a sua vida não é um erro, a sua vida não é um acidente, mas Deus, Ele sonhou com você, Ele pensou em você, ainda no ventre da sua mãe. E eu quero dizer algo para uma mulher aqui nessa noite, porque quando eu meditava nessa palavra, quando eu orava sobre essa palavra, Deus trouxe um recado para uma mulher nessa noite, para dizer para você que, filha, ainda que o seu pai ou a sua mãe te rejeitaram, tentaram até te abortar, Deus diz para você hoje, eu sonhei com você no ventre da sua mãe, filha, eu tenho um plano maravilhoso e grande na sua vida.
Você não é um acidente, ainda que alguém tenha dito isso para você. Você não é um acaso. Não. A sua vida é plano, é propósito de Deus. Você é amada por Deus. Eu creio que tem alguém aqui hoje que precisava ouvir isso. Porque Deus é soberano. Porque Deus é poderoso. Porque os planos de Deus nunca se frustrarão. Quem pode dizer amém? Nunca se frustrarão na sua vida. Ainda que você não venha entender, talvez, os caminhos que Deus tem te feito trilhar nesses tempos, talvez caminhos difíceis, talvez caminhos tortuosos de algum sofrimento, de alguma dor. Eu quero dizer para você nessa noite, olha para mim mais uma vez aqui, Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle de tudo. Que essa declaração minha hoje traga paz ao seu coração, traga descanso para a alma aflita e agitada. Deus, Ele nunca falha, queridos, Ele sabe o que está fazendo. Nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, que é a história de José. Aquele jovem de 17 anos, que foi rejeitado pelos seus irmãos, um filho querido, o filho preferido do seu pai. Foi lançado à morte numa cova, foi acusado do que não fez, mas Deus tinha um plano com a vida dele. Deus tinha um propósito com a vida dele, era alcançar a sua família. Mas diante do percurso que Deus colocou para ele trilhar, não foi um percurso fácil. Não foi uma caminhada tranquila, nós sabemos disso. Teve sofrimento, teve humilhação, teve muita saudade dos seus pais. Teve desprezo, ofensa, acusação, prisão. Mas existia um plano de Deus por trás de tudo isso. Às vezes não vemos, às vezes não percebemos, mas a minha oração é que Deus faça você perceber isso nessa noite. Talvez você tenha falado com Deus, Pai, porque eu estou vivendo tudo isso. Deus diz para você nessa noite, filho, filha, eu estou no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo. Então, se você ler a história de José lá no final, depois de todas as reviravoltas que Deus trouxe para a vida dele, afinal de contas, Deus é Pai, é soberano e sabe de todas as coisas. Gênesis 45, quando José então se revela aos seus irmãos, ele tira toda aquelas vestimentas, aquela maquiagem, como um assistente de Faraó, como era de costume naquela época. Gênesis 45, versículo 8, ele diz assim, diante de todos os seus irmãos, assim não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus, porque Ele tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Não foram vocês que me mandaram para cá, não foram vocês que fizeram isso comigo, mas era plano de Deus, mas era vontade de Deus. E ali no final dessa história ele abraça os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, e todos choram, se reconciliam. E José, ele já tinha um entendimento no seu coração. Família, dizendo para os seus irmãos, é porque diante desse tempo de escassez, daquele sonho que eu revelei lá naquele dia, que vocês me agrediram, disseram que eu era metido, e eu falei que existiriam vacas gordas, vacas magras. No tempo de escassez, na verdade esse sonho foi revelado ao Faraó, fazendo um redirecionamento aqui. O tempo de escassez traria morte para muitos povos ali. Então Deus usou José para aproximar o seu povo, o povo de Israel, por meio desse percurso de luta, sofrimento, mas tudo estava no controle de Deus, naquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas, naquele que é onipotente, tem todo o poder, naquele que é onipresente, está em todo lugar. E diante da sua maravilhosa onisciência, diante de um Deus que sabe de tudo, eu quero reforçar para você hoje, falar na sua vida hoje, Ele está cuidando de tudo. Há um pouco mais de um ano atrás, eu estava no meu trabalho por volta de 10h30, 11 horas da manhã, eu recebo uma ligação do telefone celular da minha esposa. Eu não sei se ela já está aqui, ela está aqui, levanta, está ali. E ela estava dentro de um supermercado, lá perto de casa, ali no Guará 2, e ela me ligou, amor, corre para cá, que eu estou aqui passando mal no supermercado, está doendo muito. Na época eu ainda tinha minha moto, uma Hornet, é uma moto que anda bem,
E eu falei, estou correndo para ir. Claro que com cuidado, mas eu fui um pouco mais acelerado, afinal de contas era a minha esposa, e ela não estava bem. E chegando lá, ela estava sentada no chão do supermercado, alguns funcionários em volta, as compras já tinham sido feitas ali. Ela falou, amor, me leva para o hospital, que eu estou passando mal, estou com muita dor, muita dor. E ali fomos até em casa, peguei o carro, fomos para o hospital. E ali no hospital, então, foi detectado que ela passava por uma crise renal. E aqueles que já tiveram crises renais, eu já tive também, sabem que não é fácil, é comparado à dor do parto. Eu estou dizendo que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo na sua vida. Naquele momento, para minha esposa, foi um momento de dor e de constrangimento. Mas chegou no hospital, então os médicos fizeram exames, ressonâncias, e de fato identificaram cálculos renais em um dos rins dela. Mas acontece que no outro rim eles viram uma pequena mancha. Então aprofundaram com exames em outros dias, e esses exames detectaram um câncer no rim dela. Muito pequeno, em uma fase muito inicial. De modo que quando ela foi extrair as pedras, os cálculos renais, eles fizeram uma cirurgia também que extraiu aquele câncer pequeno, inicial, de maneira que o rim dela ficou completamente restaurado, foi identificado como um câncer, porém ela não precisou fazer nem radioterapia, nem quimioterapia, porque ele foi extraído completamente numa fase inicial. Mas tudo começou por um momento de dor, de sofrimento e de constrangimento, que diante das ressonâncias para identificar aquela dor, Deus permitiu que aquele câncer, numa fase inicial, fosse extraído do rim dela, e para a glória de Deus, hoje ela está aqui, saudável, curada, sarada, porque Deus é poderoso, porque tudo está no controle de Deus, entende? Porque Deus sabe de todas as coisas, espera, porque Deus sabe o que está fazendo. Quando você vive uma vida com propósito, você entende isso, tudo está no controle de Deus. Amém, queridos? Mas sabe o que mais muda em nós quando vivemos uma vida com propósito? Muda que nós, então, não passamos a viver a nossa vida só para essa vida terrena, mas nós também passamos a pensar na eternidade. Quando nós vivemos uma vida diante dos propósitos de Deus, que é Espírito, que é um Deus celestial, nós passamos a pensar mais nas coisas do alto. Nós paramos de pensar somente nas coisas dessa terra, nas coisas que são passageiras, que o homem rouba, que a traça corrói, e nós olhamos mais para as coisas de Deus, e nós paramos de perder um pouco de tempo, só com essas coisas aqui desse chão. Paulo disse em Colossenses 3, versículo 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso destino final não é essa terra, mas existe uma nova Jerusalém. Existe um destino para nós. Nós somos cidadãos celestiais. Aqui nessa terra, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. E um dia desse eu falei numa mensagem aqui, que como embaixadores nós estamos aqui apenas representando uma terra, que é a nossa terra definitiva, representando o nosso general, que é Cristo. Uma analogia, assim como aqueles 9 meses que você viveu no ventre da barriga da sua mãe, e hoje você vive essa vida aqui na terra, fazendo uma analogia, essa vida aqui na terra é como uma preparação para a vida celestial, para a vida eterna que ainda viveremos com Cristo. E quando você vive os planos de Deus, você então passa a pensar mais nas coisas do alto. E aí eu trouxe aqui um rolo de barbante, que eu quero mostrar uma coisa para você, representar algo para você aqui. Imagina que esse rolo de barbante, ele dá umas 10 voltas pelo planeta. Ele é muito maior do que isso aqui. Ainda que fosse só isso, a nossa vida na terra, queridos, é mais ou menos esse pedaço aqui, se eu não estou trazendo muito. É mais ou menos esse trechinho aqui, diante de um rolo de barbante que dá voltas e voltas e voltas em todo o planeta. E eu pergunto para você nessa noite, como você tem vivido esse pedaço da sua vida? Você tem pensado em toda a eternidade? Você tem pensado nas coisas do alto?
aqueles que vivem os planos de Deus nessa terra, não pensam só aqui. Então eu me lembro de uma história de um casal de missionários. Depois de 15, ou um pouco mais de 15 anos vivendo na África e ali fazendo missões, anunciando o Evangelho, ele pregando para aquelas pessoas, para aquele povo, dedicando a sua vida, missionários americanos. Naquela época, voltando então do seu tempo de missões, se aposentando, já na idade avançada, idosos já, eles voltaram num navio da África para os Estados Unidos. E nesse navio, coincidentemente, o presidente dos Estados Unidos da época também voltava de um período de caça, pelo qual fazia ali um passeio pela África. E na chegada no porto, nos Estados Unidos, tapete vermelho, banda, o presidente dos Estados Unidos sendo ovacionado, celebrado, e aquele casal já de idosos, voltando de um tempo de missões, dedicando a sua vida, chegaram aqui praticamente sem reconhecimento algum. E essa história conta que então aquele homem, chegando na sua casa, virou para sua esposa chateado, meio abalado, e ele foi sincero, ele disse: meu bem, eu estou chateado, porque são 15 anos da nossa vida dedicados à missão, dedicados à obra de Deus, e chega o presidente dos Estados Unidos com festa, tapete vermelho, banda, e para nós? E aquela esposa com muita sabedoria disse assim: meu bem, entra para o quarto, fala isso para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nos momentos difíceis da sua vida, entra para o quarto, fala isso para Deus, certamente Ele tem uma resposta para você, certamente Ele vai ter algo para dizer para você, que vai confortar o seu coração, e talvez Ele vai dizer para você: filho, eu estou no controle. E esse homem fez isso então, entrou para o seu quarto, orou a Deus, e depois de um tempo ele saiu com outro semblante, a fisionomia dele era diferente. Ele disse: e aí, meu bem? A esposa disse: falou com Deus? Ele disse: falei. E ela perguntou para ele: o que Deus disse para você? E ele respondeu: amor, Deus me disse que eu ainda não cheguei em casa, mas quando eu chegar, vai ter uma festa linda me esperando por nós. Vai ter uma festa linda esperando, vai ter uma grande festa, vai ter uma grande celebração, porque não chegamos em casa. Porque você está triste, porque se preocupa tanto com as coisas dessa terra. Já imaginou, queridos, chegando no céu, encerrado o tempo de vida nessa terra, e Deus mostrando para nós a nossa vida, como foi vivida nessa terra, uma imaginação, uma ilustração, amém? Agora imagina nós, vou me colocar nessa situação, imagina eu pensando na minha vida, e meditando comigo mesmo, vendo o filme da minha história, e eu pensando: pai, porque eu perdi tanto tempo com as coisas da terra? Porque eu perdi tanto tempo me preocupando com as coisas que não são do alto? Meu Deus, porque eu perdi tanto tempo e não perdoei aquela pessoa? Porque eu pensei tanto naquela ofensa? Porque eu deixei de amar aquela pessoa? Porque eu não amei mais a minha esposa? Porque eu não separei mais tempo para os meus filhos? Meu Deus, já pensou? Passar a nossa vida na terra, chegar diante de um filme da nossa história e pensar: onde eu estava com a minha cabeça? Que eu me preocupei tanto com as coisas passageiras dessa terra, e não olhei mais para as coisas do alto, como diz a palavra de Deus. Entendem, queridos? Quando nós vivemos os planos de Deus, nós pensamos mais nas coisas do alto, nós pensamos mais nas coisas de Deus. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo um último tópico para você. E eu quero dizer que quando nós vivemos os nossos propósitos em Deus, nós reconhecemos que o melhor lugar para viver é conforme a vontade de Deus, é conforme os planos de Deus, que não tem melhor lugar para viver se não for conforme os propósitos de Deus. E quando então eu entendo isso, eu não tenho mais dificuldade em obedecer, eu não tenho mais dificuldade em fazer a vontade de Deus, que eu sei que ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Quando eu vivo uma vida com propósitos, então eu entendo, como disse Samuel, capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios,
conta em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quando eu vivo debaixo da vontade de Deus, quando eu entendo que Deus está no controle de tudo, que tudo é plano de Deus na minha vida, Ele me pede algo, Ele me chama para fazer algo, Ele me leva para algum lugar, eu não tenho medo, eu não tenho receio, eu simplesmente obedeço, faço como Abraão e digo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu vou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mandei, eis-me aqui, Senhor, assim eu farei. Sabe, queridos, nós adoramos a Deus aqui com músicas, com canções, os irmãos adoram a Deus aqui tocando instrumentos. Eu quero dizer para você que a adoração ela vai muito além disso. Eu arrisco dizer que uma das mais genuínas formas de adoração é a sua obediência a Deus. Como assim, pastor? Certa vez Deus deu uma promessa para Abraão. Ele disse: você será pai de muitas nações, como as estrelas no céu, como a areia do mar. E nasceu então Isaque, o filho da promessa. Mas um dia Deus virou para Abraão e disse: Abraão, como sempre ele disse: eis-me aqui, Senhor, pega o teu filho, leva para onde eu te mostrarei, e ali oferece ele em holocausto. A Bíblia diz então que assim Abraão obedeceu, não foi isso, pastor Darcy? E assim Abraão fez. Em Gênesis 22, versículo 5, a Bíblia diz que chegando no pé do monte, Abraão virou para os dois servos que acompanharam ele e o seu filho Isaque e disse: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, ofereceremos o sacrifício a Deus, vamos adorar o Senhor. De Gênesis 22, 5, nós subiremos, vamos adorar o Senhor e voltaremos, tudo no plural, porque era um homem de fé. Porque ainda que ele sacrificasse Isaque, ele tinha fé que Deus é poderoso para ressuscitar. Ele tinha fé que Deus estava no controle de tudo e ia cumprir a promessa que ele fez. E ele vai cumprir toda a promessa na sua vida, todo o projeto na sua vida, todo o plano com a sua família. Ele vai cumprir. E se você crê, diga amém. Aplauda ele mais uma vez. Ele é fiel. Ele não falha. Disse Abraão: fiquem aqui que nós vamos ali adorar a Deus em obediência. E eu digo para você nessa noite que homens que obedeceram a Deus pela fé, que adoraram a Deus com a sua obediência, foram homens que deixaram muito mais do que heranças para o povo. Eles deixaram um legado, eles deixaram uma marca, porque deixar uma herança, você deixa algo para alguém. Ah, queridos, mas quando você deixa um legado, você deixa uma marca, você transforma a vida de alguém, você muda a história de alguém. É muito mais do que herança, é muito mais impactante do que deixar algo. Não tenha dúvida, escolha os propósitos de Deus, e você vai experimentar cada dia algo novo e sobrenatural na vontade de Deus. Amém? Eu quero te mostrar um vídeo nessa hora, e logo na sequência nós vamos orar. Preste atenção nesse vídeo, por favor. What are you called to? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regard
regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amém, queridos? Que você possa viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida nesses dias. Que você não espere mais nada diante dos planos que Deus tem para a sua vida. E eu queria nessa hora orar por algumas pessoas que estão aqui dentro hoje. Se você não se importar, eu gostaria de convidar cada um dos líderes dessa igreja a ficarem de pé aí no seu lugar. Quem é líder nessa igreja? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. De algum ministério, do ministério infantil, de alguma obra aqui dentro. Quantos são empresários aqui dentro hoje? Fica de pé no seu lugar, por favor. Você que tem pessoas debaixo de uma gestão, você é um gerente, você é um líder de uma equipe profissional, fica de pé no seu lugar, por favor. Você que é um empresário, um profissional liberal e tem clientes, você trabalha com comércio, com venda, e tem clientes que você atende, você encontra diariamente, fica de pé no seu lugar, por favor. Você que é professor ou professora, fica de pé no seu lugar, por favor. Você que tem filhos, mãe e pai, fiquem de pé no seu lugar, por favor. Você que tem congregado e buscado a Deus aqui nessa igreja, fica de pé no seu lugar, por favor. Eu imagino que agora ninguém ficará sentado mais. Eu quero dizer para você que é um líder aqui nessa igreja, quero dizer para você que é um empresário, professores, pais.
Você que tem andado conosco aqui, você não foi levantado por Deus, você não foi colocado nessa posição por acaso e nem por acidente. Mas Deus tem um propósito com a sua vida, de alcançar pessoas, de salvar almas, de ensinar alguém, de profetizar, de mostrar os caminhos de Deus, seja para os seus filhos, seja para um vizinho, seja para os seus empregados ou funcionários da sua empresa, seja para os colegas, seja para os subordinados da sua equipe. Deus tem um propósito com a sua vida. Que você não perca mais tempo, mas que você decida viver esses planos, mas que você decida viver sendo sal, sendo luz, cumprindo os planos que Deus tem para a sua vida, seja aqui embaixo, seja lá em cima. Talvez alguém está sentado ainda porque você é jovem, eu não falei de você, mas você tem colegas na escola, colegas na faculdade, e você está naquela faculdade, naquela escola, porque Deus quer te usar ali também, jovem. Deus quer te usar naquela empresa, Deus quer te usar nessa igreja maravilhosa e abençoada. Sabe, queridos, que nós possamos um dia, como esse filme ilustrou para nós, estarmos diante de Deus e podermos enxergar que cumprimos os planos de Deus para a nossa vida, e o tempo é hoje. Feche seus olhos onde você está um pouco, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na Tua presença, e eu te peço, Deus, que cada um possa viver os seus planos, os seus propósitos de vida nessa terra, que nenhum deles, Pai, venham deixar de viver aquilo que o Senhor determinou para a vida deles. No nome de Jesus eu te peço, Pai, desperta-os, Senhor, lança-os, Senhor, leva-os, Pai, levanta cada um deles para viverem aquilo que o Senhor determinou, para fazerem diferença nessa nação, nesta igreja, no prédio, na empresa, no trabalho, na faculdade, no meio da família deles, que eles possam instruir os filhos deles nos caminhos do Senhor, e a Bíblia diz, eles não desviarão deles quando crescerem. Pai, que todo o propósito de Deus se cumpra aqui, na vida de cada um dos meus irmãos hoje, Pai, que eles possam receber essa palavra hoje, como uma boa semente, ela venha dar frutos, venha crescer, venha multiplicar. Aqueles que estão nas suas casas e reconhecem que Deus tem um propósito para a vida deles, viva os planos de Deus, viva os propósitos de Deus para a sua vida, e não espere mais nada, no nome de Jesus. Mas eu ainda quero te dizer algo nessa noite. Os planos de Deus na minha vida, eles começaram a partir de um momento, que foi em um dia que, ouvindo uma mensagem, eu entendi sobre a obra da cruz, eu entendi sobre tudo que Jesus fez por mim. Então naquela noite, em uma igreja, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu disse, Pai, toma a minha vida nas tuas mãos, e o maior milagre que podia acontecer na minha vida foi acontecer naquele dia. E eu creio que dali para frente os propósitos de Deus começaram a serem trilhados na minha vida, traçados. Eu comecei a entender os planos de Deus. Mas primeiro eu, como fez Moisés, como fez Abraão, disse, Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, eu te entrego a minha vida. Eu comecei então a entender os planos, os propósitos de Deus, e viver uma vida ao lado de Deus. E talvez tenha alguém aqui dentro hoje, assistindo da sua casa, e você nunca entregou a sua vida para Jesus, e você nunca entregou os seus planos, os seus projetos, e você nunca abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos individuais, pelos planos e os propósitos de Deus. Talvez tenha alguém aqui dentro hoje, você nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas hoje você entende que Ele tem um plano com a sua vida, e tudo começa quando você entrega a sua vida nas mãos dEle, e você vive em obediência com Ele. E se tem alguém aqui hoje, e nessa noite você quer entregar a sua vida para Ele, porque você não quer mais viver uma vida que não vale a pena ser vivida, você não quer mais desperdiçar a sua vida, eu te convido a levantar uma mão bem alto, você que quer entregar a sua vida para Ele hoje. Tem alguém aqui nessa condição, e quer entregar a sua vida para Jesus? Levante uma mão bem alto, amém, amém. Mais alguém? Não espere mais nada, levante a sua mão alto para eu ver, amém, glória a Deus, ali atrás, amém, lá no fundo, amém, ali, amém, amém. É assim que tudo começa, quando você entrega a sua vida. Então você que levantou a sua mão alto, bota a mão no seu coração e repete uma oração comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos,
Eu te peço perdão pelos meus pecados e ainda te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu declaro a minha fé na obra da cruz, porque o Senhor morreu no meu lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso hoje eu te anuncio e declaro o Senhor como meu Salvador e o Senhor da minha vida. E todos dizem amém e aplaudam a Jesus. Aleluia! Isso é motivo de festa no céu, de festa no céu, de festa no céu. Mas eu ainda quero te convidar a você falar para o Senhor, que você abre mão de tudo, que você se coloca nos pés dele. Os irmãos vão cantar uma canção e eu te convido a adorar a Deus comigo nessa hora. Podemos fazer isso? Nós vamos dizer para Deus nessa hora: Pai, eu quero viver os teus planos, eu quero abrir mão de tudo, eu quero viver os teus propósitos na terra. Fecha seus olhos onde você está nessa hora e vamos adorar o Senhor por um momento. Amém? Ele abriu mão de Diga isso nessa hora. sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Diga isso. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Obrigado, Senhor. Novas sandálias, disse. Ele disse para você: vai, filho, vai, filho. E qual é a sua resposta? Diga para ele agora. Levanta suas mãos pro alto agora. Me despedi dos meus pais. Eu quero viver os teus planos, Deus. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. É isso, Deus. Diga para ele. Me despedi dos meus pais. Diga isso, diga isso. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Aplauda esse Deus mais uma vez, Ele é digno. Ele é digno. Amém, queridos? Que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Que você não desperdice a sua vida, mas viva todo o propósito que Deus tem para você nessa terra. No nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e faça essa palavra prosperar no seu coração. No nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.